Bom dia, glória a Deus por essa grande oportunidade. Estamos vivos e são os vivos que fazem a obra do Senhor, são nós os vivos que glorificamos a Deus, porque os mortos não louvam ao Senhor Jesus. Mas graças ao nome do Senhor que estamos vivos. E quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Antes, quero fazer uma breve oração. Pai, graças te dou por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos, e os vivos te louvam, os vivos te glorificam, Pai. Portanto, eu te peço, entra no lar dessa pessoa, abençoa a vida dela, a família dela, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero compartilhar com você uma palavra da parte do nosso Deus. Está em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 25 a seguir. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que palavra abençoadora, né? Quando você começa a olhar para a sua vida e às vezes você se acha insuficiente ou não merecedor de estar na posição que Cristo te chamou, mas graças damos ao Senhor Jesus, porque a sua palavra nos garante que Ele não chamou muitos sábios, nem muitos capacitados, porque a Bíblia nos garante que Deus é Ele que capacita. Ele prefere chamar as pessoas que estão lá desprezadas, estão desacreditadas, para que Ele possa operar através do seu poder e da sua palavra e formar um exército à maneira dele, Deus, né? Ele quer formar um exército à sua maneira, um exército de vencedores, vitoriosos, soldados que não são soldados covardes, medrosos, mas são soldados que entendem que está em uma guerra, tem uma chamada da parte de Deus, portanto sabe que não pertence a essa terra e que está aqui por um tempo, é peregrino na terra, sabe que a promessa do Deus Todo-Poderoso que nos enviara para a terra é de nos levar de volta, é de nos levar para onde Ele está. Então, assim sendo, querido, não dá para voltar para trás. Colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Tem que ter na cabeça, no entendimento, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Somos peregrinos nessa terra. E como tal, você foi chamado, Deus te predestinou, Deus te vocacionou para a vitória. Então você tem uma missão. Enquanto essa missão não for concluída, prepare-se, esteja pronto, esteja preparado, porque estamos em guerra, estamos numa batalha. E a Bíblia nos assegura que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as hostes espiritual da maldade, ou seja, é contra demônios. Vamos falar a língua clara, é contra demônios, é contra as potestades malignas. E contra esses seres demoníacos poderosos, não dá para lutar com ferramentas humanas, aleluia, mas as nossas armas, as armas da nossa milícias, são poderosas em Deus, aleluia, e é o próprio Deus que nos capacita, é Ele que nos levanta, é Ele, irmão, que está na nossa frente. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus está conosco. Nada, absolutamente nada,
pode nos tocar sem que Deus saiba ou que Deus permita. É importante você saber disso. Estamos numa guerra. E nós vencemos uma batalha hoje não significa dizer que você não continua nessa guerra, porque o nosso adversário não dorme, não cansa. Ele é incansável, ele vai tentar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele vai estar tentando. E é exatamente a você, soldado valente. Ele vai tentar parar, ele vai tentar barrar você. Mas nós temos a promessa do Todo-Poderoso, temos a promessa de Cristo, como diz a palavra, que o Senhor não chamou a muitos. Olha que interessante esse versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Medita nisso, para você ver que coisa tremenda é esta palavra. Não é o método da pregação que é tido como loucura pela sabedoria humana, mas a mensagem do supremo senhorio de Cristo, crucificado e ressurreto. Pensa aí, que coisa extraordinária. Se ele foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, e ele nos garante que estaria conosco todos os dias, então não posso temer. Eu tenho que estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, a cada dia, a cada manhã, não negando a minha fé, não voltando atrás. Olha o que ele diz, no 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, analise a sua vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne. Eu acho maravilhosa essa palavra. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Agora é para você refletir e se colocar de vez por todas, que foi o Senhor que te chamou. Ninguém escolhe, eu vou aceitar Jesus. A Bíblia diz que se Deus não enviar a Jesus, eu não teria recebido a salvação. Você não teria recebido a salvação. Muita gente, às vezes, você vai pregar, já preguei para algumas pessoas, diz assim: não, quando eu ficar mais velho, eu vou ser crente. É como se ela pudesse escolher o dia que ela vai. Se Deus não chamar, querido, já era, nada feito. Então glorifica ao Senhor, que você faz parte do povo de Deus, você foi chamado para ser guardião do Evangelho, aleluia. Olha o que ele diz no 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem era você nesse contexto, nesse versículo? Você era como uma coisa louca do mundo? Você era uma coisa fraca? Pense, analise, que nenhum cristão, ou seja, ninguém pode achar que é superior ao outro. Independente, irmão, de cargo e função, somos iguais, porque todos fomos chamados escolhidos como as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Quantos testemunhos você já viu? Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que o mundo desprezou, as pessoas jogaram para o monturo, que não tinha valor algum, desprezível. Mas Deus foi lá, pegou, lavou com o sangue de Jesus, arrancou toda a podridão, fez um corpo novinho, transformou aquela pessoa. Hoje é quem? Um cidadão do céu. A Bíblia diz que é astro, é conhecido como astro na face da terra. É um pregador, é um cantor, é alguém que Deus levantou. Não era ninguém, era desprezível, era descartado. Mas Deus foi lá e pegou essa pessoa e fez um atalaia, um ministro de Deus. Quem sabe não é você que Deus está falando nessa manhã, que tem se colocado como um coitadinho. Não, querido. Você é alguém, é um guerreiro. Deus tirou do monturo, transformou para ser um ministro, pregador da sua palavra, aleluia. Você não era ninguém, mas agora você é casa e morada do Espírito Santo de Deus, aleluia. Olha o que ele diz aqui,
Oh, louvado seja Deus. Paulo acentua que os padrões e os valores de Deus são diferentes dos conceitos pelo mundo e que agora ele está aniquilando os falsos padrões do mundo, bem como a sua sabedoria. Ele diz que até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa gloriosa. Olha o que ele diz no 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. O que é uma coisa vil? Não tem valor, desprezada, ninguém quer saber, ninguém fala bem, ninguém nota, desprezível, vil. Para quê? Deus chamou as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia! Como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, querido. Antes não éramos ninguém, era desprezado, era vil, não era nem visto nem reconhecido, mas hoje você tem o quê? A palavra. Se a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração, se você confessou o Senhor com a tua boca e com o teu coração, você é servo do Senhor, aleluia, porque ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia, glória a Deus. E perante isso aqui, esse chamamento, escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu as coisas fracas, e escolheu as coisas vis, escolheu as coisas desprezíveis, para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Como disse, nenhum cristão é melhor do que outro cristão. Porque como pedrinhas, Deus chamou-nos, e nós somos como pedra pequena, como ele disse, chamou Pedro e de pedra. Pedro quer dizer Petrus, quer dizer uma pedra pequena, aleluia. Mas quando ele chamou Pedro de pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo que pedra no grego quer dizer Petrus, significa uma pedra, uma rocha grande, maciça, ou seja, o próprio Cristo é a pedra que foi rejeitada, e nós como pedrinhas vivas somos aqueles que Deus está usando para edificar a sua igreja, querido, aleluia. Nós não éramos, mas agora nós somos, e nenhum de nós pode se gloriar perante outro irmão, porque todos nós éramos isso aqui, coisas loucas, coisas fracas, coisas vis, coisas desprezíveis, nós éramos isso. E por que Deus chamou essa classe de gente, chamou essas pessoas com todas essas qualidades negativas? Para que nenhuma carne se glorie perante ele, aleluia. O que vale? Anunciar o reino, anunciar o evangelho, pregar a salvação, pregar que Cristo virá para buscar o povo que ele separou, que ele tirou do mundo, do monturo, aleluia. 30, mas vós sois dele, saiba, você é dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor Jesus, aleluia. É isso, guerreiro, Deus te chamou, Deus te vocacionou. Abra a tua boca, pregue a palavra, louve ao Senhor, ore, jejue, faça a obra. Você e eu estamos numa guerra, e esta guerra é espiritual, não dá para parar. Nós cansamos, mas aquilo que é espírito não cansa. Mas nós temos de Deus a garantia de que se nós guardarmos a sua palavra,
termos consciência de que fomos chamados por Ele, certamente, querido, jamais seremos derrotados, porque Deus nos garante a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, querido. Guarde essa palavra. Você tem um chamamento, Deus te chamou, Deus te vocacionou para a vitória. Pregue, anuncie, grite. Jesus disse aquilo que você ouviu ao pé do ouvido: subir ao telhado e gritar bem alto. Anunciai a volta de Cristo até que Ele venha. Aleluia! Vale a pena. Vale a pena o quê? Vale a pena ouvir a Deus e não os homens. As pessoas que são usadas pelo maligno, elas vão sempre tentar apagar o pavio que fumega. Elas vão sempre ser usadas por setas malignas para dizer que você não é. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.